Caros alunos, vamos aí estudar um pouquinho agora de... Quer ver, ó? Preparem-se um pouquinho aqui, ó, né? Porque agora a gente vai mudar para uma coisa chamada sintaxe, né? Sintaxe pode ser sintaxe de concordância, verbal ou nominal, sintaxe de regência, verbal ou nominal, sintaxe de colocação das palavras em geral, sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átomos. Sintaxe é tudo isso, gente. É sintaxe de concordância, de regência e de colocação. Diz respeito à organização do enunciado, organização da frase, da oração, do período e assim por diante. Portanto, estamos saindo, né, das palavras só em si e indo para outro universo linguístico, que é o universo das construções e das inter-relações entre as palavras e as expressões. Bacana? É isso que vai acontecer agora. Bacana? Então tá legal. Eu os convido rapidamente para acompanharem aqui a primeira noção de concordância. A primeira noção. Tá bom? Vamos lá. Senhores, olha aqui, ó. Vamos pensar na palavra? Ó, concordância. Concordância. Se eu concordo com você, preste atenção. Se eu concordo com você, meu coração bate junto com o seu. Nós concordamos, temos alguma opinião em comum, temos algo que nos une por semelhança. Tudo bem? Tá legal. João, o que isso tem a ver? Vai filosofar? Um pouquinho só, gente. Olha aqui, ó. Concordância, portanto, requer uma espécie de adaptação. Adaptação. Então, olha só. Se a concordância for verbal, estamos tratando da concordância do verbo, da adaptação do verbo. E é o seguinte, ó, olha só, norma fundamental e geral. O verbo, se for concordância verbal, o verbo se adapta, ao sujeito, concordando. Preste atenção. Estou de costas de propósito. Concordando com ele, o verbo se adapta, vamos estudar juntos. O verbo se adapta ao sujeito, concordando com ele, concordando com o sujeito em número. João, negócio de número, como é que é? Singular ou plural? Essa é a norma geral, gente. Tá? E, vamos lá, ó. E pessoa. Em número e pessoa. Pessoa, em português nós temos 3 pessoas. Primeira, pessoa que fala. Segunda, pessoa com quem se fala. Terceira, pessoa de que, se for coisa, ou de quem se fala. Legal? Bacana. Essa é a regra geral de concordância verbal. E é claro que teremos casos especiais. Sabe por quê? Olha só. Vou mostrar para vocês o segredo dessa historinha aqui, ó.
não quer aparecer, você vai ficar olhando para essa regra geral por enquanto. Tudo bem? O verbo se adapta ao sujeito. Vou aparecer só rapidinho. O verbo se adapta ao sujeito, concordando com ele, com o sujeito, em número e pessoa. Em número e pessoa. Já olhou bastante? João, já cansei de olhar, eu quero é aprender. Então é a sua chance agora. É o seguinte, gente. Se o sujeito for simples, preste atenção. Se o sujeito for simples, o verbo concorda com o único núcleo do sujeito. Se o sujeito for composto, o verbo a princípio concorda com os núcleos do sujeito composto. Vou botar uns numerozinhos aqui, ó. Sujeito simples, sujeito composto. Há um sujeito chamado oculto ou elíptico, que nem é muito reconhecido pela nomenclatura gramatical brasileira, mas é um caso de fato, né? Se eu falar assim, ó, fomos ao cinema, você sabe que o sujeito está oculto e é nós. Tá bom? Beleza? Por que se chama elíptico, João? Porque elipse é o nome do recurso linguístico que omite termos. Tá? Então é isso. A nomenclatura gramatical brasileira nem o reconhece, mas ele existe. Tá bom? Olha só, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Estou ensinando para vocês, estou tentando ensinar para vocês do jeito que eu aprendi. Tá? Ó, se o sujeito for simples, João, mas eu não sei o que é um sujeito simples. Tem um núcleo só. Um núcleo. Sujeito composto tem mais de um núcleo. 2, 3, 9, 217, não interessa. Oculto pode ocultar um sujeito simples ou um sujeito composto. Tá? Então, volte aqui para a regra geral. O verbo se adapta ao sujeito concordando com ele em número e pessoa. Se o sujeito for simples, com um núcleo só, João, mas agora aí é que eu me atrapalho. Aí é que eu me esculhambo, aí é que eu não sei mais o que fazer da minha vida. É o seguinte, moçada, olha só, duas considerações sobre, eu estou fantasmagoricamente desaparecido de propósito, tá? Olha só, gente, núcleo, é porque, olha só, eu estabeleci uma condição, não é? Eu não, a gramática, de que o verbo se adapta ao sujeito concordando com o sujeito em número e pessoa. Aí você tem vários tipos de sujeito. O simples tem um núcleo só. Composto tem mais de um núcleo. Oculto pode ocultar um sujeito simples ou um sujeito composto. Ô João, mas eu não sei o que é núcleo. Então é o seguinte, ó gente. Olha só, sem isso aqui, você nunca vai andar para frente. O núcleo, estão vendo? Não, então sim. O núcleo do sujeito é sempre um substantivo. O núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou, vamos botar aqui, ó, ou palavra equivalente. João, como assim palavra equivalente? Ah, pode ser um pronome, né, gente? Já estudamos pronomes. Pode ser um pronome substantivo,
por exemplo. Legal? O núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra equivalente. Vamos ver aqui uma coisa bacana, sensacional, que você merece saber, que todos vocês merecem saber. João, eu estou agoniado porque você não está na lousa. Já já eu apareço. Olha só, gente. Vamos ver aqui, ó. Bota assim, ó. O núcleo do sujeito, nunca, agora é uma proibição, ó, nunca pode vir precedido de preposição. João, mas eu não sei o que é preposição. Ah, sabe sim, cara, a gente já estudou. Nunca pode vir precedido de preposição. E já saí da tela de novo. Sacou? Beleza? Tá legal. Isso serve, gente, a princípio, para sujeito simples e composto. E oculto, né? Elíptico, porque ocultará um sujeito simples ou um sujeito composto. Tá legal? Beleza? Estão entendendo mais ou menos? João, como é que eu vou ver esses exemplos na minha vida? Daqui a pouco, né? No material, etc., nos slides. Assim, ó, gente, coisa boba, ó. A casa caiu. Sujeito, termo do qual se diz algo. Caiu. Olha lá, ó. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Não tem muito mistério. Bacana? Bacana, legal. Assim, ó. Pedro e Paulo. Vamos botar aqui, ó. Ó, termo do qual se diz algo. 2 núcleos. Pedro e Paulo caíram. Seja em que sentido for. Tudo bem? Legal. O verbo concorda com os núcleos do sujeito. E essa, moçada, é a norma geral. Tudo bem? João, mas com o sujeito composto tem os casos especiais, né? Nós vamos ver os casos especiais. Isso aqui é o que acontece genericamente, tá bom? É o que acontece genericamente. Eu adoro ficar fora da lousa para você olhar para a lousa. Legal? Olha aí, ó. Isso é o que acontece genericamente. Tá bom? Olha só, gente. O núcleo do sujeito, preste atenção aqui, ó. É sempre um substantivo ou palavra equivalente. Tá legal. Casa caiu. O núcleo do sujeito é casa. Pedro e Paulo caíram. Pedro, Paulo são substantivos que funcionam como núcleos dessa função de sujeito. Sujeito é o termo do qual se diz algo. Bacana? Tá legal. João, e o verbo? O verbo concorda com os núcleos do sujeito composto. Estão entendendo? Tá bom. Calma aí. Vamos ver aqui, ó. Botar um exemplinho aqui um pouquinho diferente. Quer ver? Olha só. A casa de Pedro e Paulo. A casa de Pedro e Paulo. Agora é para você escolher. João, você está achando que eu sou analfabeto? Não, é porque vocês erram essas coisas. É porque vocês erram essas coisas. Eu estou fora de novo aqui, ó. Vamos lá, ó. A casa de Pedro e Paulo. Gente, a casa de Pedro e Paulo é o termo do qual se diz algo. É sujeito. E aí, caiu ou caíram? Ô, Johnny, não sei. Olha só, gente.
Quais são os substantivos que tem nesse sujeitão aqui? A casa de Pedro e Paulo. Hã? Tem Paulo. João, posso ir de trás para frente? Pode, até melhor. Paulo é substantivo, o núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra equivalente. Vamos lá. Tem Paulo, tem Pedro e tem casa. Tudo bem? Legal. E eu pergunto para vocês, Paulo pode ser núcleo do sujeito? Pedro pode ser núcleo do sujeito? Não, porque o termo Pedro e Paulo veio introduzido por uma preposição. Qual o próximo substantivo? Ó, Paulo, vamos ver, ó, Paulo, Pedro não podem ser núcleos desse sujeito, porque há uma preposição introduzindo esse termo, Pedro e Paulo. Sobrou que substantivo para ser núcleo do sujeito, gente? Casa. Quantos núcleos tem esse sujeito? Um. Sujeito com um núcleo só é simples. Então o verbo tem que ficar no singular. Pronto. Essa é a norma geral. Essa é a norma geral para a concordância. Tá bom? Ô João, mas se a norma me diz que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, como é que eu vou fazer com o sujeito inexistente? Como é que eu vou fazer com o sujeito indeterminado? Aí a gente vai aprender, tá bom? Só que isso aqui, ó, já resolve a maioria dos problemas que você vai ter com concordância verbal, tá bom? Recapitulando. Concordância é uma adaptação. O verbo, em português, na concordância verbal, se adapta ao sujeito e concorda com ele, concordando com ele em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira. É isso, gente. Essa é a norma geral. Tá bom? João, e os casos excepcionais? Vamos aprendê-los. Tá certo? Na sequência. Mas o fundamento é esse. Se você souber que o núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra equivalente. João, você não deu exemplo de palavra equivalente. Então vamos lá. Ó. Ele saiu. Ele é um pronome substantivo, está no lugar de um substantivo. Ele saiu. Pronto. Vale a mesma coisa. O núcleo do sujeito, deixa eu sair de novo. O núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou palavra equivalente. Pode ser um pronome substantivo, uma expressão substantivada, não importa. E, gente, olha aqui, ó, o núcleo do sujeito nunca pode vir, por favor, sublinhe aí na sua vida, nunca pode vir precedido de preposição. Legal? Aí fica mais fácil a nossa vida. Bacana? Beleza?